Meu nome é Thaís, e antes de qualquer pessoa tentar definir quem eu sou, preciso deixar claro que não nasci forte, eu me tornei. Minha infância foi moldada por paredes mofadas, noites interrompidas por tosses profundas e um silêncio que não era paz, mas sobrevivência. A casa onde cresci era pequena demais para abrigar sonhos, mas grande o suficiente para abrigar responsabilidades que nenhuma criança deveria carregar. Enquanto outras meninas brincavam na rua, eu estava ajoelhada ao lado da cama da minha mãe, vendo seu peito subir e descer em esforço, contando segundos e torcendo para que aquele não fosse o último. Havia sempre o cheiro de álcool, remédio e esperança velha. E, sem perceber, foi ali que aprendi a observar o mundo sem fazer barulho, porque cada som parecia capaz de quebrar algo dentro dela, e dentro de mim. Lembro-me de como a escola era a única janela que se abria para mim. Ouvia meus colegas falarem sobre viagens, festas de aniversário, brinquedos novos. Eu sorria, fingindo me conectar, mas minha mente estava sempre dividida, metade na sala de aula, metade imaginando se minha mãe teria conseguido levantar para beber água sozinha. Ainda assim, eu me agarrava aos estudos como se fossem o único fio capaz de me puxar para fora daquele destino apertado. Os professores sempre diziam que eu era quieta demais, madura demais, séria demais. O que eles não sabiam é que o silêncio é uma armadura afiada. E eu a vestia desde os 7 anos. Foi essa armadura que me levou ao curso de enfermagem. Eu me sentia mais segura quando entendia a dor, quando ela tinha nome, causa e possibilidade de cura. No hospital, descobri que existiam muitos tipos de sofrimento, alguns gritavam, outros imploravam, alguns mentiam, e outros simplesmente desistiam em silêncio. Eu nunca desisti. Cada plantão era um campo de batalha onde eu lutava por desconhecidos, enquanto tentava ignorar o vazio da minha própria casa. Com o tempo, ganhei respeito, não porque falava alto, mas porque fazia. Eu era a enfermeira que não fugia, que encarava cada crise, cada sangue, cada perda, com uma firmeza que os médicos admiravam. Alguns diziam, ela tem algo diferente nos olhos. Talvez tivessem razão. Meu olhar carregava cicatrizes que ninguém via, mas que me faziam imbatível. E então veio Larissa. Minha filha. Minha razão. Minha fraqueza e minha força. Ela nasceu numa madrugada fria, com aquele chorinho curto que parecia pedir desculpas por existir. Quando a segurei pela primeira vez, não senti medo, senti propósito. Aquele pequeno corpo dependia inteiramente de mim, e naquele instante eu prometi a ela algo que nunca disse em voz alta, mas que guiou todos os meus passos desde então: eu nunca vou deixar ninguém te machucar. O pai dela desapareceu antes mesmo de saber que ela seria uma menina, mas eu não lamentei, eu já estava acostumada a pessoas que entram e saem como vento. O que me importava estava nos meus braços, adormecendo devagar, confiando em mim com uma pureza que eu jamais conheci. Criar Larissa foi como reaprender a respirar. Ela cresceu rodeada pelos corredores do hospital, correndo entre carrinhos de medicação, sorrindo para pacientes que pareciam ganhar um dia a mais só de vê-la. Todos diziam o mesmo: essa menina tem luz. E tinha mesmo. Ela era o oposto de mim em tudo que mais importava: doce onde eu era severa, expansiva onde eu era contida, confiante onde eu era cautelosa. Enquanto eu enxergava perigo em cada sombra, ela enxergava beleza. E, no fundo, eu temia pela primeira vez. Porque pessoas boas atraem tanto amor quanto predadores. E eu sabia que, um dia, o mundo mostraria os dentes para ela. Mas eu nunca disse isso. Nunca estraguei sua inocência com minhas tempestades internas. Apenas observei. Sempre observei. Anos como enfermeira me ensinaram que um corpo saudável pode esconder uma doença silenciosa. E a vida funciona da mesma forma: o perigo nunca grita. Ele sussurra. Ele se aproxima devagar. Ele escolhe o momento certo para atacar. E eu sabia que, quando isso acontecesse, eu teria que estar pronta. Pronta para quebrar o silêncio, pronta para mostrar ao mundo o tipo de mulher que uma vida inteira de luta consegue forjar. Eu só não imaginava que a queda começaria por algo tão simples quanto um sorriso errado.
Ou que a presença de um homem com boas maneiras fingidas seria suficiente para acender em mim uma desconfiança que eu jamais ignorei na vida. O destino já caminhava em minha direção, e eu, sem perceber, caminhava para o dia em que minha voz, aquela que quase nunca uso, se tornaria a arma que mudaria tudo. Porque ninguém toca na minha filha. Ninguém. E quando tentam, descobrem do que o meu silêncio realmente é feito. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que ouvi o nome dele. Estava preparando café quando Larissa entrou na cozinha com aquele brilho nos olhos que só aparecia quando algo novo, ou alguém novo, surgia na vida dela. Ela disse: "Mãe, hoje conheci uma pessoa incrível." Não sei explicar, mas meu instinto, aquele mesmo que tantas vezes me salvou na vida, despertou como se alguém tivesse desligado todas as luzes da casa. Não por ciúme, não por desconfiança vazia, mas pela forma como ela pronunciou incrível, como se estivesse prestes a depositar ali todo o coração. E corações entregues depressa demais sempre me assustaram. Ainda assim, apenas sorri e disse: "Quero conhecê-lo." Ela sorriu de volta, sem saber que por dentro eu já estava me armando. O dia em que Eduardo apareceu pela primeira vez em nossa porta parecia qualquer outro, mas, para mim, algo estava deslocado no ar, como um vento que muda antes da chuva. Ele chegou carregando um buquê simples e uma postura ensaiada demais, como se tivesse treinado cada gesto diante de um espelho. Apertou minha mão com firmeza, olhou nos meus olhos e disse: "A senhora tem uma filha maravilhosa." As palavras eram perfeitas, o tom era perfeito, o sorriso era perfeito demais. Pessoas perfeitas sempre me pareceram perigosas. Eu ouvi, o observei, e percebi pequenos detalhes que a maioria ignoraria. A forma como ele corrigia discretamente a postura de Larissa, como tocava o braço dela para guiá-la até a sala, como dizia: "Deixa que eu resolvo" quando ela tentava pegar algo. Nada agressivo. Nada explícito. Apenas, sutil. Como veneno em gotas pequenas. Nos dias seguintes, ele passou a frequentar nossa casa com frequência. Às vezes chegava antes da hora, às vezes aparecia sem avisar, sempre com aquele sorriso educado que parecia uma máscara colada. Eu preparava o jantar e, do fogão, ouvia suas conversas com Larissa. Prestava atenção não no que ele dizia, mas no que controlava. "Você vai se cansar com esse trabalho. Esse seu amigo parece meio inconveniente. Esse vestido não combina com você." Pequenas frases, ditas com o cuidado de quem teme mostrar os dentes muito cedo. E Larissa, tão doce, tão generosa, sorria e respondia: "Ele só se preocupa comigo." Eu me mantinha calada, porque aprendi cedo que confrontar um personagem antes da hora só faz com que ele se esconda melhor. O tempo passou e Eduardo começou a se aproximar de mim de uma forma que parecia respeito, mas tinha gosto amargo de cálculo. Ele sentava comigo na sala e perguntava sobre o hospital, sobre minhas experiências, sobre a vida. Dizia: "É admirável o quanto a senhora luta." Eu respondia com educação, embora cada fibra do meu corpo gritasse que aquele interesse não era genuíno. Ele queria saber quem eu era, como eu reagia, onde estavam minhas brechas. Eu via isso nos olhos dele, e ele sabia que eu via. Era como se estivéssemos jogando xadrez sem peças, apenas com olhares. E eu nunca perdi esse jogo. Larissa, no entanto, estava encantada. Falava sobre os planos dele, sobre o futuro brilhante que imaginava ao lado dele, sobre como ele a fazia se sentir segura. E aquilo me cortava de um jeito que eu não demonstrava. Eu jamais quis comandar a vida da minha filha, mas cada vez que ela mencionava Eduardo, um desconforto silencioso se espalhava pelo meu estômago. Não porque eu achava que ela estava errada em amar, mas porque eu já conhecia aquele tipo de homem. No hospital, já vi mulheres destruídas por versões muito piores, e versões muito mais sutis de Eduardo. E, por mais que eu tentasse afastar esse pensamento, algo em mim dizia que Larissa estava caminhando na direção de algo que ela não tinha estrutura para enfrentar sozinha. Ainda assim, eu permaneci observando. Sempre observando. Porque aprendi que alertar alguém apaixonado é como gritar durante uma tempestade: a voz some no vento. Então, eu esperava. Eu recolhia cada gesto, cada frase, cada olhar torto que ele lançava quando achava que ninguém via.
Conforme o tempo passava, esses sinais se tornavam pequenos pontos escuros no tecido perfeito que ele tentava apresentar. Eu vi a sombra antes mesmo dela perceber. Vi a máscara se mover, escorregar, quase cair. E, no fundo, eu sabia, algo terrível estava se formando. A vida raramente dá avisos tão claros, mas quando dá, é porque o estrago já começou. E Eduardo, com sua gentileza estudada e sua presença constante, caminhava devagar, mais firme, para dentro da nossa vida, como uma tempestade que se aproxima sem fazer barulho, até o instante em que o céu finalmente rasga. Eu só não sabia que aquele rasgo aconteceria tão rápido e tão fundo, a ponto de mudar tudo que eu achava que poderia controlar. Eu comecei a perceber que algo mudava na minha casa no dia em que Larissa chegou com um olhar que não era dela. Senti antes mesmo de ver seu rosto por completo. Ela entrou devagar, fechou a porta com cuidado exagerado, como se qualquer ruído pudesse despertar um monstro adormecido. Quando olhou para mim, o sorriso que tentou forçar morreu pela metade. Não havia ferimento visível, nem marca evidente, mas havia algo muito pior: o brilho dela estava apagado, como se alguém tivesse colocado uma sombra sobre tudo o que a tornava viva. Eu disse: "Está tudo bem?" Ela hesitou. Essa hesitação, isso para mim foi o equivalente a ouvir um alarme. A partir daquele dia, pequenas mudanças começaram a se acumular como poeira nos cantos de um lugar abandonado. Larissa, que sempre foi leve, passou a medir as próprias palavras. Cada frase dela parecia ensaiada, ponderada, como se estivesse sempre analisando o risco de desagradar alguém, e eu sabia quem. Quando eu perguntava sobre o trabalho ou os estudos, ela respondia rápido demais. Quando mencionava planos antigos, ela desviava o olhar. Quando eu dizia, "Sente-se um pouco", ela sempre tinha algo urgente para fazer. Eu conhecia minha filha. E aquela não era a menina que eu criei. Aquela era uma mulher com medo. Foi num domingo específico que minha suspeita se transformou em certeza. Eu estava guardando roupas quando percebi um roxo leve, escondido sob o tecido da blusa dela, algo que só olhos treinados conseguiriam enxergar. Perguntei: "O que houve aqui?" Ela congelou. Não piscou. Não respirou. Apenas disse num sussurro que nem parecia vindo dela: "Eu bati na mesa." Parei de dobrar as roupas. Olhei para ela por longos segundos. Esse tipo de marca eu já tinha visto centenas de vezes em plantões noturnos, e nunca foi culpa de mesa nenhuma. Mas eu não a confrontei. Não naquele momento. Porque ela não estava pronta para me dizer a verdade, e forçá-la só pioraria o que já estava acontecendo. Então eu apenas disse: "Quando quiser falar, eu estou aqui." Ela assentiu rapidamente e saiu da sala, quase aliviada por eu não insistir. A partir dali, meus olhos passaram a buscar sinais em cada pequena coisa. Quando Eduardo vinha buscá-la, eu reparava na maneira como ele a apressava, como inclinava o corpo para a frente, como se fosse uma sombra maior que ela. Ele dizia: "Vamos, você está demorando", e Larissa reagia como alguém que teme consequências que eu não via ainda. O mais perturbador não era o que ele fazia, mas o que ela não fazia. Não havia mais contradição, não havia mais leveza, não havia mais riso espontâneo. Ela apenas obedecia. E isso me corroía por dentro de uma forma que eu não conseguia admitir nem para mim mesma. Quando tentei criar momentos para conversar, percebi que ela sempre mudava de assunto. No hospital, eu via mulheres mentindo por medo todos os dias, e agora via o mesmo medo nos olhos da minha própria filha. Uma noite, enquanto ela lavava a louça, eu disse: "Você sabe que nunca estará sozinha, certo?" Ela parou, segurou o prato com tanta força que pensei que fosse quebrar. Não me olhou. Apenas murmurou: "Eu sei, mãe." Mas o que eu ouvi no tom dela não era certeza, era desespero guardado. Eduardo, por outro lado, parecia cada vez mais confiante. Ele chegava sorrindo, com aquele ar de homem perfeito, mas agora eu percebia algo que antes estava escondido: ele avaliava tudo. Minha expressão, o tom da minha voz, a postura de Larissa, o clima da casa. Como se estivesse sempre fazendo cálculos internos, ajustando comportamentos para manter uma imagem que, aos poucos, eu via rachar.
Em um desses dias, ele disse: Larissa disse que anda muito cansada. Acho que ela precisa descansar mais. A frase era simples, mas o subtexto era claro. Ele queria controle até da minha preocupação. O tempo foi passando, e a casa que era cheia de riso e conversa se tornou um corredor de passos cuidadosos. Larissa sempre parecia checar o celular antes de sair, como se esperasse uma opinião dele sobre até o minuto de fechar a porta. Eu observava tudo sem dizer nada, mas dentro de mim algo crescia, uma força, um alerta, uma fúria silenciosa. Porque não havia mais como negar, minha filha estava sendo pressionada, moldada, diminuída, quebrada. Não fisicamente, ainda, mas emocionalmente. E esse tipo de violência é o que prepara o campo para a física. E quanto mais eu percebia, mais claro ficava que Eduardo não era apenas controlador. Era metódico, inteligente, paciente. O tipo de pessoa que destrói alguém em silêncio antes de levantar a mão pela primeira vez. Naquele período, comecei a guardar para mim detalhes, datas, frases soltas, comportamentos estranhos. Não como mãe desesperada, mas como alguém que prevê a guerra. Eu já tinha enfrentado muitas na vida, mas nunca uma que colocasse Larissa no centro. E, por isso, me tornei ainda mais vigilante. Ainda mais atenta. Ainda mais silenciosa. Porque eu sabia, no fundo, que o primeiro tapa não seria o começo. Seria a confirmação. E quando ele viesse, e eu sentia que viria, Eduardo e quem mais estivesse ao lado dele descobriria que meu silêncio não era medo. Era preparação. A primeira vez que entrei na casa de Larissa depois do casamento, percebi que aquele lugar tinha algo diferente, algo que não estava na decoração, nem nos móveis, nem nos tons claros das paredes. Era o ar. O ar parecia denso, pesado, como se a casa respirasse o mesmo medo que minha filha tentava esconder atrás de sorrisos curtos. Larissa fez questão de me mostrar tudo, apontar cada detalhe que escolheram juntos, cada objeto que Eduardo fez questão de aprovar. Eu observava, e embora não houvesse nada errado à primeira vista, eu sentia a presença dele impregnada em tudo. A casa não parecia um lar. Parecia uma vitrine montada para impressionar visitantes, especialmente eu. Enquanto ela falava, eu via a forma como suas mãos tremiam levemente quando mencionava algo que não tinha certeza se estava do jeito certo. Era um gesto ínfimo, quase imperceptível, mas meus olhos eram treinados para esses detalhes. Vi mulheres lutando para esconder machucados, vi homens tentando esconder vícios, vi crianças tentando esconder fome. Aquele tremor não era físico. Era psicológico. Eu conhecia bem. E aquilo apertou algo dentro de mim. Eduardo chegou mais cedo do que o esperado naquela visita. Entrou com uma expressão satisfeita, como se estivesse prestes a avaliar uma tarefa que havia deixado para alguém executar. Ele me cumprimentou com aquele sorriso calculado e disse: "Espero que a senhora esteja gostando." A Larissa se esforçou muito para deixar tudo perfeito. A frase, dita com gentileza superficial, carregava uma ameaça silenciosa, não para mim, mas para ela. Eu olhei para minha filha. Ela sorriu, mas os olhos dela, os olhos imploravam para que eu não fizesse nenhuma pergunta naquele momento. Naquele dia, pela primeira vez, ouvi Eduardo levantar a voz. Não foi um grito, exatamente. Foi um tom duro, cortante, que ele usou quando Larissa derrubou uma colher no chão. A colher. Uma simples colher. Ele disse: "Você precisa prestar mais atenção." Apenas isso. Mas eu vi Larissa encolher como se ele tivesse jogado uma pedra. Vi o corpo dela reagir antes da mente. Vi a culpa surgir no rosto dela antes mesmo da repreensão terminar. Aquilo me deu mais medo do que qualquer machucado físico. Porque quando alguém reage assim a um simples objeto caído, é sinal de que a violência que a toca já não precisa ser visível. Eu continuei indo lá sempre que podia, nunca anunciando com antecedência, observando cada mudança, cada silêncio. Larissa começou a dizer: "Estou sem tempo, hoje não posso, estamos reorganizando algumas coisas." Reorganizando. A palavra me martelava a cabeça.
Era o tipo de termo que mulheres em relações abusivas repetem quando o agressor começa a decidir os horários, as roupas, as visitas. Em uma dessas vezes, quando enfim consegui vê-la sozinha por alguns minutos, ela disse: "Mãe, estou tentando ajustar algumas coisas aqui em casa para deixar tudo em paz." Paz. Aquele paz não significava sossego, significava não provocar, não contrariar, não despertar. Paz que vem do medo não é paz, é sobrevivência. Houve um dia específico em que percebi que o que antes era sutil já começava a tomar forma. Estávamos conversando na varanda quando ouvi o barulho da chave na porta. Larissa endireitou a postura instantaneamente, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Eduardo entrou, olhou para ela primeiro, depois para mim. O olhar dele percorreu cada detalhe da cena, a distância entre nós, as xícaras de café, a forma como Larissa segurava a própria mão. Ele disse: "Não sabia que tinha visita." Eu respondi calmamente: "A casa da minha filha sempre estará aberta para mim." Ele sorriu. Mas o sorriso não chegou nos olhos. Depois daquele dia, as visitas ficaram ainda mais raras. Não porque eu não tentava, mas porque Larissa começava a me pedir para combinar antes, para avisar antes, para não aparecer de surpresa. Eu percebia que a voz dela ficava baixa quando falava ao telefone comigo, como se a casa inteira tivesse ouvidos. Como se cada parede fosse informante. Comecei a notar frases como: "Eu preciso ver se ele vai estar aqui, talvez seja melhor outro dia, não quero confusão." Confusão. Outra palavra perigosa. E então veio a noite que jamais esqueci. Eu estava saindo do hospital, o celular descarregando, quando vi uma mensagem dela que dizia apenas: "Você está acordada?" Era incomum. Respondi. Demorou para ela escrever de volta. Quando finalmente chegou, eram apenas 3 palavras: "Posso ir aí?" Eu disse: "Sim, claro." Mas ela nunca veio. Algo, ou alguém, impediu. No dia seguinte, quando tentei perguntar, ela desviou o olhar, disse que estava cansada e que tinha sido coisa da minha cabeça. Mas eu sabia. Alguma coisa aconteceu naquela noite. Algo que ela não podia dizer. Algo que a fez deletar parte de quem ela era. Foi nesse período que percebi que Eduardo não era apenas controlador, ele estava moldando Larissa, torcendo as arestas, apagando cada traço que a fazia única. E, quanto mais isso acontecia, mais eu sentia dentro de mim uma força crescer. Não uma força impulsiva, não uma força movida por raiva imediata. Era uma força antiga, profunda, moldada por anos de silêncio, de observação, de sobrevivência. Uma força perigosa, que só desperta quando o limite é cruzado. E Eduardo estava cruzando limite por limite, passo a passo, com a calma de quem acredita que ninguém jamais o enfrentará. O erro dele foi pensar que eu era como minha filha. Que eu cederia. Que eu não veria. Que eu não agiria. Ele não sabia quem eu era. Ainda não. Eu sempre acreditei que certos convites não são convites, são avisos. E quando Larissa me ligou numa tarde abafada dizendo: "Mãe, o Eduardo quer que você venha jantar aqui amanhã", eu soube na mesma hora que aquilo não era uma simples reunião familiar. Havia hesitação na voz dela, uma hesitação que eu já conhecia bem. Uma hesitação que dizia: "Eu não posso recusar." O pior foi o detalhe seguinte: a mãe dele também vai estar lá. Esse acréscimo, dito quase num sussurro, me confirmou que alguma coisa estava sendo preparada. Não para mim. Para Larissa. E eu precisava estar presente. Passei aquela noite sentada à mesa da cozinha, olhando o copo d'água pela metade, sentindo uma inquietação que não experimentava há anos. Não era medo. Medo eu já conheci antes, e ele tem um gosto diferente, metálico, urgente. O que eu senti era algo mais frio, mais calculado, como se meu corpo estivesse se preparando para uma batalha que eu sabia que viria, uma batalha que eu não buscava, mas que seria obrigada a enfrentar. No hospital, aprendi que antes da crise, o corpo dá sinais. A casa de Larissa tinha dado muitos. Só faltava o momento em que tudo se revelaria abertamente. E o jantar parecia o palco perfeito.
Quando cheguei, no dia seguinte, Larissa abriu a porta com um sorriso forçado, tão frágil que parecia que poderia quebrar se eu tocasse. Ela disse: "Que bom que você veio, mãe." Mas os olhos dela não celebravam nada. Eles avisavam. E eu li o aviso. Ao entrar, percebi que a casa estava mais silenciosa do que o normal, e não o silêncio natural, mas aquele silêncio que acompanha a tensão, como se cada móvel aguardasse o próximo movimento. O cheiro da comida pronta contrastava com o clima pesado do ambiente. Era quase irônico. Perfume de jantar, atmosfera de campo de guerra. Eduardo apareceu logo em seguida, como sempre, com aquele sorriso impecável e a postura de quem acredita que controla a narrativa da própria vida. Ele se aproximou com passos calculados e disse: "Que bom que aceitou o nosso convite." O nosso parecia mais um reforço de poder do que uma demonstração de união. Logo atrás dele, surgiu Dona Mirella, impecável, maquiada, com aquele olhar de quem examina o ambiente à procura de algo para criticar. Ela me cumprimentou com um "boa noite" carregado de superioridade. Eu respondi apenas com um aceno. Minha presença ali não era para agradar ninguém. Sentamos à mesa. Os pratos estavam arrumados com precisão obsessiva. Tudo perfeitamente simétrico, como se alguém tivesse medido com régua. Larissa serviu o vinho com mãos trêmulas, tentando esconder a fraqueza segurando a taça pela base. Eduardo notou. Mirella também. Eu vi a troca de olhares entre eles, rápida, quase invisível, mas suficiente. Eram cúmplices. Dois predadores que haviam aprendido a agir em sincronia. Eduardo iniciou uma conversa sobre o trabalho, sobre o futuro, sobre ajustes que estavam fazendo na rotina do casal. Disse: "A Larissa anda meio dispersa, estamos tentando organizar melhor os horários." A frase foi dita com ar de preocupação, mas tinha gosto de posse. Mirella completou com um sorriso estreito: "Mulher tem que saber priorizar o marido." A Larissa está aprendendo. Cada palavra entrava em mim como uma faca, mas eu me mantive calma. Eu sabia que reagir cedo seria errado. Às vezes, para enxergar a real face de um inimigo, é preciso deixá-lo falar. Aos poucos, as conversas ficaram mais desconfortáveis. Eduardo começou a corrigir pequenas coisas que Larissa dizia. Interrompia, ajustava, completava frases por ela, como se fosse impossível que minha filha tivesse opinião própria. Em determinado momento, ela falou algo sobre voltar a estudar, e ele retrucou de imediato: "Já discutimos isso. Não é o momento." A forma como disse "não é o momento" não era a de um homem aconselhando a esposa, era a de um carcereiro anunciando regras. Eu olhei para Larissa. Ela baixou os olhos, apertando o guardanapo como se precisasse de algo para se segurar. Eu quis me levantar, pegá-la pela mão e tirá-la dali naquele instante. Mas não fiz. Eu precisava ver. Precisava entender até onde aquilo iria. Porque às vezes, a única maneira de salvar alguém é deixar que a verdade se revele completamente diante dos olhos, dela e dos meus. Quando serviram o prato principal, percebi que o ambiente mudou de temperatura. Não de verdade, mas dentro de mim. O ar parecia mais quente, mais denso, mais pesado. O tipo de sensação que precede algo que não tem volta. Larissa estava inquieta, Eduardo estava impaciente, Mirella estava ansiosa, e eu estava absolutamente lúcida. Eu sabia que o jantar não terminaria sem uma revelação. E eu estava preparada para ver e agir no momento certo. Porque naquele instante, mais do que nunca, eu tinha certeza absoluta de uma coisa. Eduardo estava prestes a mostrar quem realmente era. E quando isso acontecesse, eu não seria apenas testemunha. Eu seria o fim dele. O estopim não veio com um grito. Não veio com uma discussão explosiva. Veio com uma frase idiota, pequena, algo sobre o tempero da comida, algo tão banal que, por um segundo, eu quase pensei ter entendido errado. Larissa disse apenas: "Acho que faltou um pouco de sal." Eduardo levantou os olhos para ela com uma lentidão assustadora, como se estivesse avaliando o peso da simples opinião de uma mulher que ele já não considerava dona da própria voz.
Ele colocou os talheres sobre a mesa, respirou fundo e disse: "Você nunca sabe quando calar, né?" A frase, cortante, veio acompanhada de um silêncio pesado. Mirella sorriu. Eu me mantive imóvel. Mas Larissa congelou. O que aconteceu nos segundos seguintes ainda ecoa dentro de mim de forma tão nítida que é como se eu revivesse a cena cada vez que fecho os olhos. Eduardo levantou-se da cadeira. Devagar. Metódico. Ele caminhou até Larissa. Eu vi quando ela recuou instintivamente, levando as mãos à beira da mesa como quem procura apoio. Ele ergueu a mão e, antes que eu pudesse sequer piscar, o primeiro tapa estalou no rosto dela. O som foi tão violento que pareceu cortar o ar. O segundo veio rápido. O terceiro ainda mais forte. Cada golpe era como se ele estivesse tentando apagar a existência da mulher que eu mais amo no mundo. E então ele a empurrou. Ela caiu contra a cadeira, o corpo frágil perdendo o equilíbrio como se não tivesse mais forças para se manter de pé. Ela não chorou. Ela não gritou. Apenas levou a mão ao rosto, como quem tenta proteger algo que já foi destruído. E antes que qualquer ser humano com alma pudesse reagir, a voz que cortou o silêncio foi a de Mirella. Ela bateu palmas. Palmas. É assim que ele aprende a se comportar. Eu ouvi. Eu vi. Eu senti o chão tremer dentro de mim. E naquele instante, algo dentro do meu peito, algo que eu havia segurado durante meses, finalmente se quebrou. Eu não gritei. Não me levantei com violência. Não parti para cima deles como talvez qualquer mãe faria. Eu apenas me levantei. Devagar. Sem raiva no rosto. Sem tremor nas mãos. O silêncio que saiu de mim naquela hora não era o silêncio da dor. Era o silêncio da sentença. Peguei meu celular. Digitei um número que me conhecia tão bem que atendeu antes do primeiro toque completo. Não precisei explicar nada. Apenas disse: "É agora." Quando desliguei o telefone, Eduardo riu. "Vai chamar quem? A polícia? A sua palavra contra a nossa não vale nada." Mirella concordou com um olhar de desprezo. "Você não tem ideia do tamanho da encrenca que está criando." Eles realmente acreditavam nisso. Eles realmente acreditavam que eu era só uma enfermeira indefesa, uma mulher sem poder, uma mãe desesperada que seria facilmente calada. Eles não faziam ideia das portas que eu já tinha aberto na minha vida. Das vidas que eu já tinha salvado. Dos favores antigos que nunca foram esquecidos. Das alianças que pessoas como eles jamais poderiam sequer imaginar. Foram necessários apenas 4 minutos. A campainha tocou com força. Eduardo levantou a cabeça, confuso. Mirella arregalou os olhos. Larissa, ainda trêmula, virou o rosto devagar na direção da porta. Eu permaneci de pé, imóvel, assistindo a cena acontecer como se estivesse vendo um filme que eu mesma escrevi, porque, de certa forma, foi isso que fiz. A porta se abriu. Entraram 2 policiais, um delegado e um advogado. Não qualquer delegado. Não qualquer advogado. Pessoas que me deviam mais do que gratidão. Pessoas que sabiam da minha história, da minha índole, da minha luta. Pessoas que, quando eu ligava, não perguntavam por quê. Apenas vinham. Eduardo Pereira? Ele empalideceu. Temos uma denúncia formal de agressão, coação psicológica e cárcere privado. A expressão dele mudou. O sorriso sumiu. A postura caiu. A máscara evaporou. Isso é absurdo. Foi só um desentendimento. O delegado respondeu com a frieza de quem já viu monstros piores tentarem se justificar. Temos testemunha. Temos registro. Temos histórico. Mirella tentou intervir. Meu filho nunca faria isso. Essa mulher está inventando? O advogado a cortou. A senhora está impedida de interferir. Qualquer tentativa será registrada como obstrução. Ela ficou vermelha. Tremia de raiva.
E pela primeira vez eu vi medo nela. Eduardo tentou se aproximar de Larissa. O policial segurou o braço dele. Encoste nela e você vai algemado. Dessa vez ele recuou. Larissa começou a chorar. Não um choro desesperado. Era um choro silencioso, profundo, o tipo de choro que dissolve meses de medo acumulado. Eu me ajoelhei diante dela e disse: acabou, filha. Eu estou aqui. Acabou. Ela colocou a mão no meu ombro e sussurrou: mãe, eu achei que nunca ia conseguir sair. Eu beijei sua testa e respondi: eu nunca ia deixar você cair. Nunca. Eduardo foi levado. Mirella foi intimada. A casa, antes tão abafada, finalmente respirou. Nos dias seguintes, cada peça se encaixou como eu havia previsto. Eduardo perdeu o emprego, perdeu a reputação, perdeu o controle que tanto prezava. Mirella perdeu a pose, perdeu o respeito, perdeu o filho para o sistema judicial que ela tanto desprezava. Larissa ganhou liberdade. Ganhou ar. Ganhou vida. E eu ganhei de volta a filha que o medo tentava me roubar. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquele jantar não foi o fim, foi o começo. O começo da reconstrução da minha filha. O começo do fim de um ciclo de violência. O começo da verdade que finalmente veio à tona. E, acima de tudo, foi o dia em que Eduardo e Mirella aprenderam, da maneira mais dura possível, uma lição que eu tentei evitar até não ser mais possível. Quando mexem com a minha filha, eles mexem comigo. E ninguém, absolutamente ninguém, sobrevive ileso ao despertar do meu silêncio. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!